Salve, salve, rapaziada ligada no Clube dos Mitos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O Cartola FC tá voltando, então fica até o fim desse vídeo se você é novo no Cartola e quer aprender como jogar o game. É isso, rapaziada, o Cartola tá voltando, a promessa é que o aplicativo libere ainda hoje, dia 27, terça-feira, e a gente já tá doido pra mexer, entrar no aplicativo, montar o time, ver os uniformes, porque a gente fica um tempão sem mexer, apesar que esse ano o intervalo foi menor, mas dá uma saudade tremenda. E como eu falei, esse vídeo é pra quem nunca jogou Cartola, tá ok, pessoal? A gente fez uma playlist aqui em 2019 ensinando como jogar, mas em 2020 mudaram a empresa que faz as estatísticas, para 2021 segue o Footstat. Só que eles mudaram algumas pontuações, então aquele vídeo que a gente fez em 2019 ficou um pouco defasado. Vamos criar uma outra playlist agora aqui para ensinar você do zero como jogar Cartola. Bom, rapaziada, o Cartola ele veio já, tem quase 20 anos aí o Cartola de fundado, né? Um jogo que já mudou mudou algumas características algumas vezes aí durante esse tempo, mas eu acho que ele nunca mudou tanto como ele mudou de 2018 e 2019 pra cá, né? A Globo criou o Cartola Pro, inseriu o Cartola na programação do canal aberto, a gente vê que o jogador leva um cartão, aparece lá menos 2 pontos pra ele na Globo, o narrador no começo não sabia nem muito bem o que era aquilo, um ou outro narrador entendia de fato o Cartola, o Dandan é um cara que assim, pegou desde lá do começo, né? Então, outros narradores pegaram meio que no embalo porque o Cartola explodiu e a empresa não podia deixar de surfar nessa onda, beleza, galera? Então o jogo mudou de patamar, o ano passado foram mais de 10 milhões de times escalados. Bom, rapaziada, agora falando assim, diretamente pra quem quer aprender e pra quem tá ouvindo falar do Cartola pela primeira vez. O Cartola, ele é um fantasy game, beleza, galera? O que significa um fantasy game? É um jogo, diferentemente do Call of Duty, do LoL ou do CS, onde você guia o boneco, dá porrada, toma porrada, tira sangue, morre. Não é assim. O mérito do Cartola é a escolha, tá ok, pessoal? Então você escolheu o jogador, ele pontuou, você tirou 10. Esse é o máximo do teu mérito, entendeu? Por isso que eu digo pra todo mundo que Cartola não é sorte, tá ok, pessoal? Como qualquer coisa na vida, ele tem elementos de sorte. Uma coisa ou outra invariavelmente vai passar pelo fator sorte ou pelo imponderável, que é aquilo que você não consegue prever. Mas o cara que atribui todo o mérito do Cartola à sorte, na verdade ele está sendo um pouco injusto, porque tem muito estudo, tem muita análise, e se fosse sorte, nem sempre, todo ano, os mesmos caras estariam lá em cima nas ligas, tá beleza, pessoal? Então, como eu falei, o mérito do Cartola é a escolha. Você não vai pegar o jogador e vai lá chutar a bola e fazer o gol, beleza? Você tem que escolher o jogador que naquele dia vai bem, e se ele for bem e pontuar, você fez sua parte. E aí, todos esses anos jogando Cartola, claro, como eu falei, tem um pouco de sorte também, mas eu criei duas teorias que me ajudam muito na hora de escalar. Beleza, pessoal? Não vou aqui ficar vendendo fórmula de bolo, falar que você vai acertar toda hora, porque não é assim, o futebol é muito dinâmico. Quem se envolve sabe do que eu tô falando, mas essas duas teorias vão te ajudar a nortear a sua escalação, beleza? Para pelo menos você fazer a sua parte enquanto estudar para escolher. Dali pra frente é com o jogador. Então a primeira teoria, rapaziada, é o quem mais quando, tá ok, pessoal? O que é o quem mais quando? Vou fazer assim para ficar bem sinalizado. É o jogador mais a oportunidade. O que isso significa? O jogador, ele não vai pontuar bem todo dia, todo jogo. Ele vai pontuar um jogo bem, o outro mal. O jogador que for um pouquinho pior vai pontuar um jogo bem, 3 jogos mal. O jogador que for muito bom vai pontuar 2, 3 jogos bem e um mal. Mas é fato, o craque também vai mal. E o jogador zica, pé de rato, também pode pontuar muito bem. Beleza, galera? Por isso que é o quem, mas quando. É o jogador, mais a oportunidade. Vamos aos exemplos. Não adianta você pegar um jogador que ele é muito bom tecnicamente, joga muita bola, faz muito gol, tá no momento muito bom. Se naquele dia ele vai encarar uma zaga muito difícil, por exemplo. Se naquele dia o principal garçom dele não tá no campo, tá suspenso. Sabe, você precisa encontrar as características, as condições que o cara vai encontrar aquele dia para ele ir bem. Porque não é todo dia que ele vai pontuar. Beleza, rapaziada? Vamos para um exemplo prático, tá ok? O Gabigol, que é o grande atacante do Brasil hoje, ele vai jogar em Porto Alegre contra o Grêmio. Beleza? O Grêmio todo completo. É uma pedreira, não é que o Gabigol não vai bem, ele é um excelente quem. Mas analisa bem esse quando, analisa bem essa oportunidade, esse dia que esse jogador vai enfrentar. Agora, em contrapartida, vamos para um outro cara.
O Wellington Paulista, por exemplo, não é um pé de rato, é um cara tecnicamente até razoável, mas não se compara ao Gabigol e tantos outros. Só que o Wellington Paulista, naquele dia, ele vai pegar o pior time do campeonato lá na casa dele, lá em Fortaleza. E o Fortaleza está indo bem em casa e o adversário que ele vai pegar é o pior visitante. O Ken do Gabigol, o jogador Gabigol comparado com o jogador Wellington Paulista, ele é anos-luz acima. Mas a oportunidade do Wellington Paulista mitar naquele dia é maior do que a do Gabigol. Vinícius, quer dizer que é certo que o Gabigol não vai pontuar nada? Não, gente, é isso que eu tô falando. Eu tô falando que é um jogo de previsibilidade em que você precisa fazer sua parte. Se você escala o Gabigol contra o Grêmio, fora de casa, tendo lá o Wellington Paulista, que vai jogar contra um time muito ruim dentro da casa dele, pode ser que o Gabigol pontue mais e ele menos, mas tu não tá fazendo sua parte. Beleza? Você precisa avaliar o quem e o quando. Peguei um exemplo aqui a grosso modo, mas que na prática vocês vão entender, tenho certeza. A segunda teoria do Cartola é o bom versus o melhor possível. Ok, pessoal? Prestem bem atenção. O bom, ele serve, mas a gente quer o melhor possível. Eu lembro que quando eu desenvolvi isso lá atrás, uns 4 anos atrás, um amigo meu falou assim, ele estava começando a jogar Cartola, veio conversar comigo e tal, eu já gosto disso há muito tempo, disputo muitas ligas aqui, então vira e mexe, isso vira tema de resenha. E um amigo meu falou, pô, cara, como é que eu faço? E eu comecei a explicar. No outro dia ele falou pra mim assim, já sei, na próxima é o Vinícius Júnior e mais 10. Eu falei pra ele, você tá fazendo a conta errada. Você não pode vir, antes de você analisar todos os aspectos, com o jogador na cabeça. Porque aquele jogador, ele é bom, mas às vezes ele não é o melhor possível. Quando você já fala assim, não, meu time é Gabigol, Marinho e mais 10. Beleza, analisando pelo ano passado, por exemplo, o Marinho rebentou, mas o Gabigol já não valeria a pena ter escalado ele o ano inteiro. Assim como o Marinho também não valia ter escalado ele em 2019 o ano inteiro, porque ele zicou muitas vezes. Então você precisa entender que o cara, às vezes, ele é bom, mas naquele dia ali tem um melhor que ele para você escalar. Então eu peguei esse exemplo do Vinícius Júnior porque ele estava bem naquela época, mas eu provei para esse amigo meu que naquela rodada tinha 3 caras melhores que ele. E ele escalou os outros 3 caras, o Vinícius Júnior não foi mal, mas foi até um exemplo bem didático, onde ele viu que às vezes não interessa pra gente escalar o cara que é bom, porque bom tem um montão. Se você for analisar o bom, você vai escalar quase todo dia aqueles mesmos caras. Só que dependendo, quando você combina a primeira teoria, né, do quem mais quando, com a segunda teoria, que é o bom versus o melhor possível, você vai sempre entender que você precisa analisar o quando e o melhor possível. Você não pode vir só com o quem e com o bom, porque quem e bom tem um montão que serve. Mas o dia certo e o momento certo para ser aquele cara que é o melhor possível, você só vai encontrar estudando, e isso não é sorte, beleza, galera? Aonde entra o pulo do gato? Nem todo mundo tem tempo de ficar lendo planilhas, gráficos, estatísticas o tempo todo antes de escalar. Ele vai ter que ler alguma coisa sim. Tem aquele cara igual a mim que vai triturar centenas de coisas em 3, 4 dias. E tem aquele cara que quer pegar aquela informação um pouco mais filtrada, porque óbvio, nem todo mundo é igual. Como eu sou ficcionado por número, tem cara que não é, tem pessoa que não é, que ele quer só brincar, quer jogar as ligas, ele já conhece um pouco de futebol e ele precisa de canais como a gente para pegar essa informação, não dar o time pronto para ele, mas pegar essa informação de quem, quando, bom versus melhor possível e tentar esmiuçar e transformar isso em dicas, que é o que a gente tem feito aqui desde 2018, pelo aplicativo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E a gente tem o maior prazer de estar aqui dividindo isso com vocês, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem essa capacidade de sintetizar esse montão de informação e transformar isso em algo positivo para escalar o time. E aí, para quem quer entender mais ou menos como é que é o método, você precisa primeiro pegar a escalação geral do campeonato, olhar a rodada daquele dia e olhar a escalação geral do campeonato, entender quem faz mais gol, quem leva mais gol e depois o que é fundamental, pessoal, eu quero ser bastante enfático nisso aqui, não existe essa história de que a pandemia acabou com o fator casa, isso é uma grande mentira, beleza? Vou explicar por quê. Existe uma diferença entre a porcentagem de vitória do mandante ter caído um pouquinho pela falta de torcida. Ela caiu um pouquinho. E isso é uma verdade. Assim como é uma mentira dizer que ela não faz mais sentido. O mandante ainda ganha muito mais jogos do que os visitantes. Beleza, galera? Então, não se pode confundir. Pessoal, o Vasco, quando joga em casa, com São Januário lotado, ele é capaz de vencer times melhores que ele. Em compensação, quando o Vasco joga em casa vazio, ele tem menos condição de vencer times melhores do que ele. Isso não apaga
o fato de que os mandantes continuam vencendo mais que os visitantes. Eles só vencem um pouco menos. Por óbvio, esse fato de os times ruins, com torcidas quentes, às vezes ganharem jogos que eles sem a torcida não ganhariam. Mas, pelo amor de Deus, não repitam essa informação mentirosa de que o fator campo não conta mais, porque conta, ele só conta menos. Então vai te dar um pouquinho mais de trabalho de pesquisar para entender quem vai bem em casa, quem vai bem fora, quem faz gol em casa, quem leva gol fora e vice-versa. Por que é importante analisar muito casa e fora? Tem time que você olha para ele tá lá em cima, mas você não faz ideia do que levou ele ali. Não é que ele joga bem todo jogo, às vezes ele tá no 5º, 6º lugar na tabela e ele tem uma campanha em casa muito boa e fora muito ruim. E tem times, por exemplo, que estão lá em cima justamente pelo contrário. Ele tem uma campanha em casa razoável, mas fora ele vai muito melhor do que todos os outros. Então ele está lá em cima. Quando você olha essa tabela esmiuçada, casa, fora, você consegue entender que tem jogador que só faz gol em casa, você consegue entender que tem zagueiro que só joga bem em casa, você consegue entender que tem cara que só faz gol de falta quando joga em casa, porque ele conhece o campo, conhece a trave, conhece as marcações. Então, esse estudo pré-rodada, o estudo básico, tá, pessoal? Ele é fundamental. Você precisa olhar a tabela geral, você precisa olhar a tabela fora casa. Você não vai levar 30 segundos fazendo isso. Depois disso, você vai ver que os caminhos vão estar muito mais fáceis para você escalar. Aí depois disso tudo, você vai no aplicativo do Clube dos Mitos, abre lá. Lá você vai encontrar o top 4. Tá? E tô falando isso aqui principalmente para quem é novo no Cartola. O que é o top 4? São 4 jogadores por posição, aonde você vai já eliminar o estudo maior. Você passa de um potão desse tamanho, se você pegar que são 22 jogadores por jogo, e são 10 jogos, são 220. Você vai tirar esse universo de 220, que seriam vários jogadores por posição, pelo menos 20 jogadores por posição, e você vai trazer para 4 por posição. E ali a gente já considerou quem, mais quando, já considerou o bom contra o melhor possível, já analisou a tabela geral e já analisou a tabela casa e fora. Então fica muito mais filtrado para você que não quer perder o poder de escalar seu time, mas também não quer ter que olhar tanta estatística, tanta coisa. Beleza, galera? Para isso que a gente tá aqui. Então esse é o primeiro vídeo da nossa playlist desse ano de como jogar Cartola. Na terça que vem a gente vem com outro vídeo explicando para você a pontuação. Tenho certeza que você já entendeu o pensamento geral do game nesse primeiro vídeo. No próximo você vai entender como é que funciona a pontuação, que é o básico do jogo, né? Se você só ganha se você pontuar. E no terceiro vídeo você vai entender como funciona a problemática valorização, tá ok, pessoal? Porque também você tem que pontuar para poder ganhar as ligas, mas você tem que ter cartoleta, você tem que ter patrimônio para escalar os jogadores mais caros, que consequentemente são os melhores. Beleza, rapaziada? Para você poder, se você ficar com pouca cartoleta, você não consegue escalar os melhores. Então, os 3 vídeos vão ser para isso. Esse de ideias gerais, o próximo de pontuação, o outro valorização e por último, a gente vai fazer um tour no aplicativo para explicar isso que eu falei para você aqui, como é que você encontra o top 4, a escalação do time oficial, o time aposta, o pessoal que mistura o time oficial com o time aposta, porque não tem, às vezes, grana para escalar todo mundo. E tem um time valorização, que é para você justamente crescer o teu patrimônio. Tudo isso esmiuçado em 4 vídeos, para você que é novo, chegar lá no finalzinho de maio, daqui a um mês mais ou menos, na ponta dos cascos e conseguir vencer seus rivais aí, ganhar a liga do trabalho, liga da escola, liga da rapaziada do futebol e por aí vai, beleza, galera? No mais, galera, eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos dessa playlist para vocês aprenderem como jogar Cartola. Tamo junto e até a próxima!